E aí galera, beleza? Então, vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre os ácidos. Na atividade que eu passei anteriormente, a gente começou a ver um pouquinho sobre os ácidos, um grupo que a gente classifica dentro da química inorgânica e é um grupo muito importante. No nosso dia a dia mesmo, a gente sabe da importância dos ácidos, a gente conhece várias substâncias que são ácidas. Substâncias simples, por exemplo, como a laranja, o limão, que são frutas que a gente chama até de frutas cítricas, devido à presença do ácido cítrico. Temos também o vinagre. Por que o vinagre é ácido? Devido à presença do ácido acético. E assim por diante. Existem várias e várias substâncias que são ácidas. Aí na aula passada, a questão que eu coloquei foi relacionado ao pH da substância. Aí eu até passei para vocês o seguinte, ó, o pH de uma substância, ele varia de 0 a 14, correto? Se a substância tiver um pH menor do que 7, essa substância ela é classificada como sendo ácida. 7, 6, 5, 4, quanto menor, mais ácida ela é. Se ela tiver um valor superior a 7, ela é classificada em outro grupo que é chamado de base. 7, 8, 9, quanto maior, mais básica ela é. Um exemplo de uma substância que é básica seria, por exemplo, a soda cáustica. Ela é uma substância básica, então com certeza o pH dela é superior a 7. E uma substância que tem o valor exatamente 7 seria uma substância neutra, ou seja, ela não é nem ácida e nem básica. Beleza. Aí aqui, ó, nessa nossa aula agora, a gente vai aprender a fazer a ionização dos ácidos. Ionização é separação de íons. Na química, o que são íons? Íons nada mais são do que cargas positivas e cargas negativas. Positivo a gente chama de cátion, negativo a gente chama de ânion. Aí esse cara aqui, ó, esse Arrhenius, ele fez uma teoria explicando o porquê, por exemplo, que um ácido isolado, só ele não conduz corrente elétrica. Porém, se eu pegar um ácido e misturá-lo na água, ele já passa a ser condutor de corrente elétrica. Eu consigo fazer com que ele conduza corrente elétrica. Então, ele explicou isso. Esse processo é chamado de ionização. Porque quando ele está misturado na água, ele libera íons. Íons positivos e íons negativos. Então, segundo a teoria de Arrhenius, os ácidos são compostos que, dissolvidos em água, origina H+, ou H3O+, lá no exemplo lá embaixo eu explico melhor, como um único cátion. O ânion varia de ácido para ácido. Então, como eu disse, o ácido ele tem, através da ionização, ele vai ter sempre o cátion e sempre o ânion. E é característica de todo o ácido, a sua parte positiva, que é o cátion, ela sempre será o hidrogênio. Okay? Isso é característica dos ácidos. Todo e qualquer ácido, quando misturado em água, ele vai liberar íons. Isso é a explicação do porquê ele conduz corrente elétrica. E esses íons, o positivo, sempre vai ser o hidrogênio, ou o H3O+. Correto? A ionização dos ácidos é um fenômeno químico que ocorre com essas substâncias inorgânicas ao serem misturadas com a água, o que resulta em uma mistura homogênea. O processo de ionização dos ácidos consiste na produção de íons, igual eu falei, ó, cátions e ânions, a partir da interação química entre as moléculas do ácido e as moléculas da água. Olha o primeiro exemplo. Eu tenho um ácido aqui, ó, esse aqui é chamado de ácido clorídrico, depois eu vou ensinar essa parte de nomenclatura. Quando eu misturo ele na água, ele sofre o processo chamado de ionização. Aqui eu vou mostrar através de uma equação química. E a gente viu aqui em cima que nessa ionização ele vai formar cátions e ânions, ou seja, carga positiva e negativa. E o positivo, ó, sempre vai ser o íon hidrogênio, H+. Quem vai ser o ânion, a parte negativa? Eu coloquei aqui, ó. O ânion varia de ácido para ácido. Ou seja, o resto aqui, ó. O resto da minha molécula. No caso, seria quem? O Cl, que é o cloro, Cl-. Ou poderia juntar os dois aqui, ó. Pode vir assim também representado, ó. Hidrogênio junto aqui com H2O, forma o H3O+, mais o Cl-. Que é mais comum essa de cima aqui, tá?
É mais comum cair em prova, mas é a mesma coisa. Beleza? Segundo exemplo, eu tenho outro ácido aqui que é chamado de ácido fluorídrico. Pego esse ácido isoladamente, ele não conduz corrente elétrica. Porém, misturado na água, ele passa a ser condutor de corrente elétrica. Misturei ele na água, ele libera íons. Íons positivos, que sempre vai ser o hidrogênio, H+, e íons negativos, que no caso aqui é o F-. Tá vendo? Ó, desse para esse, a variação foi no ânion. Ou seja, a parte do cátion sempre é a mesma coisa, hidrogênio. Beleza? E aqui passei mais 3 exemplos fazendo só com H+, sem usar o H3O+. Como eu disse anteriormente, seria a mesma coisa. A diferença agora, presta atenção, aqui eu tenho 2 hidrogênios, então são 2 Hs. Ou seja, então aqui vai formar, na verdade, 2H+. Lá em cima formou só um, porque eu só tinha um hidrogênio. Se eu formo 2 cátions, se eu libero aqui 2 cargas positivas, aqui também eu tenho que ter 2 cargas negativas para haver um equilíbrio, certo? Então, se aqui é 2H+, a parte negativa vai ser o restante, que seria o SO4-, só que vai ser -2, porque o hidrogênio são 2. É fácil, ó. Olha aqui, H3PO4. São 3 hidrogênios, então é 3H+, mas repete o resto, ó, PO4. PO4-, só que são quantos? 3, então PO4, 3-. E o último, H4P2O7, são 4 hidrogênios, então fica 4H+, ó, sempre é hidrogênio aqui, ó. Aí depende da quantidade que está aqui para sofrer ionização. Certo? Se liberou 4H+, se eu tenho 4 hidrogênios como cátions positivos, eu vou ter que ter uma carga de 4-. Então, repete o resto aqui, P2O7, 4-. Tranquilo? Aqui só um resuminho sobre o processo de ionização dos ácidos, que é o nosso assunto que vai estar lá nas questões para vocês. Beleza?